Olá, caros estudantes, tudo bem com vocês? Não importa o horário que você esteja nesse momento, mas com certeza nós vamos ter aqui uma aula maravilhosa. Eu espero que vocês gostem sobre uma das áreas da linguagem e especificamente a linguagem e suas tecnologias, tá bom? Bom, vamos aqui no decorrer de mais ou menos 15 minutos perceber uma das coisas muito importantes na área de interpretação de texto. Hoje em dia, não se interpreta nenhum texto sem a percepção do que é gênero textual, tipos textuais e até mesmo gêneros discursivos, que não é muito trabalhado nesse aspecto de diferença entre gênero textual e gênero discursivo. Muitas vezes nós sabemos o que é um tipo de texto ou um gênero e esquecemos por que isso é importante no aspecto interpretativo. Então, eu convido vocês todos a estarem nessas aulas. A sequência dessas aulas são é muito importante. E na 11ª aula nós vamos ter exercícios específicos para a banca e para a prova seletiva que você vai prestar, tá bom? Então, gêneros textuais, gêneros discursivos e tipos textuais seria o objetivo dessa sequência de aulas, ok? Então vamos começar aqui na tela. Nós temos aqui a diferença entre gêneros textuais, discursivos e tipos textuais. Tudo começa com o aspecto de comunicabilidade, certo? Então veja só, aqui nós temos o fator comunicativo. Sem a comunicação, aqui, nada é visto. É exatamente por esse fator de comunicação que nós vamos entender como a linguagem se expressa. Então veja só, todos nós temos e entendemos que a comunicação é o ato de se comunicar. Algumas pessoas se comunicam por gestos, outros usam o código da fala, outros com escritas, desenhos, linguagem verbal e não verbal. Os animais se adaptam se comunicando de outras maneiras. Então aqui nós temos uma sequência para poder haver a comunicação. E aí nós vamos cair em gêneros, né? Olha só lá. Comunicação, né? Então temos aqui o aspecto comunicativo, que gera o tipo de linguagem. No caso da linguagem humana, nós temos o fator do código usando a língua. A língua que tem as suas normas, tem as suas maneiras de agir, que é expressa na linguagem humana pela fala. Então veja, a fala é típico para humanos. E é na fala que nós temos aquilo que é dito. Então veja só, aquilo que é dito é pela fala. E o que é dito é expresso na forma escrita em forma de texto. Pois é, o que é dito é o discurso. E o texto seria a forma desse discurso se expressar. Veja, a este fenômeno nós denominamos gênero. Então, gênero é aquilo que diferencia uma coisa da outra por meio escrito e por meio do que você diz. Então, voltando aqui para a tela, veja, o que é gênero? É uma maneira para você se comunicar. Vários autores, pesquisadores, linguistas, já apontam como o tipo de gênero uma forma de você ter a expressão. Se você vai analisar um gênero, então você está no campo da interpretação de texto. Saber o que é um romance, saber o que é um conto, saber o que é uma novela, saber o que é uma fábula, é um tipo de forma de escrita que envolve sequências narrativas com verbos que dão a sua progressão. Ele veio, partiu, sorriu, foi embora, tá vendo? Uma receita de bolo já é uma outra forma de você expressar aquele texto da maneira de dizer. Então, voltando aqui para a tela, nós temos o seguinte. Veja, essa sequência, comunicação, gênero na linguagem, por meio da língua e na fala humana, expressando um discurso e, ao mesmo tempo, escrito num texto, dá o nome de gênero. E aí nós temos a ideia do discurso em si, que remete a uma coisa daquilo que se diz. Por exemplo, ninguém pode dizer nada sem ter um foco. Veja, esse foco aqui,
eu estou me referindo ao foco no sentido de assunto, tá certo? Então, todas as vezes que eu me referi ao foco, eu não estou falando, vamos ver aqui na tela aqui, eu não estou falando da ideia principal. Muitos falam foco como ideia principal de um texto, mas a ideia que eu quero que vocês entendam aqui é uma nova abordagem que, humildemente, eu trago para vocês, tá certo? Imagina um texto em si, texto que é a textura de alguma coisa. Esse texto tem um assunto. Esse assunto, ele inicia o processo. Se for uma história, então existe uma coisa nessa história que é o fator principal. Outras histórias envolvidas é para reforçar a história que iniciou. Então, veja, o foco é essa coisa. Receita de bolo, o foco é o bolo, tá certo? Problema do aborto no Brasil, o foco é o aborto. Então, o foco é o assunto, nesse caso aqui, vamos entrar num acordo, tá certo? O foco é o assunto pelo qual eu vou desenvolver um contexto e traduz isso numa intenção. É aí que eu quero chegar, porque na intenção é onde está o discurso, o dito, aquilo que alimenta o texto. Então, olha só aí. O foco é o assunto que traz contexto. Esse contexto aqui são vários assuntos. Assunto A, assunto B, assunto C, e todos eles estão ligados ao assunto principal, que é o foco, tá certo? E tudo isso aqui revela uma intenção por meio de subentendidos e por meio de pressupostos, tá certo? Então, veja bem, subentendidos é aquilo que é sugerido no texto, seja ele qual for, e pressuposto parte de alguma coisa que já está escrita para mostrar o que o autor quis dizer. Só essa tela aqui, que vocês vão ver agora de novo, expressa o discurso na comunicação. Então veja, o discurso é aquilo que é dito, tá certo? Onde? No texto. Sempre associe o que é dito no texto. Então, um texto não é só um apanhado de frases juntamente com os parágrafos. O texto ele é composto de algo que é dito para quem diz, e isso é importante para entender a diferença entre gêneros textuais discursivos e tipos textuais, tá certo? Por que isso é importante? Até a aula número 10, eu acho, 10, vocês vão ver que esse assunto vai ficar bem claro e às vezes por aí nós vemos várias e várias coisas que não são claras, mas vai ser muito útil para todos nós, tá bom? Vamos prosseguir. Temos aqui, portanto, o discurso, e aí eu vou aproveitar e apagar aqui essa abordagem aqui. Grosso modo, né, o gênero discursivo os gêneros discursivos podem ser caracterizados de acordo com a variação enorme de seu tema. Por quê essa variação? Porque é a maneira como se diz. Então, o discurso pode ser algo mais social, voltado para as questões do dia a dia da população, né? Questão de raça, cor, credo. Pode ser num discurso religioso. Aí você fala assim, por exemplo, olhando para cá. Você sabe quando a pessoa fala assim, por exemplo, manda uma mensagem bonita para você, aí a mensagem, olha só, a mensagem diz assim: acredite em você, olhe para o espelho e diga que agora vai dar certo. Então, tudo isso é uma maneira de você dizer que pode ser até um discurso religioso, porque no final ele fala assim, ó, e que a paz de Deus esteja em você. Então, essa frase pressupõe que aquela indicação de orientação é no campo tendencioso à religiosidade. Esse é o discurso que alimentou esse texto, tá certo? Então, às vezes, o discurso ele é técnico, certo? Técnico, científico, político, né? Político pode ser partidário, mas político no sentido de a pessoa fazer uma obra dentro da lei ou no aspecto legal para conhecer alguns procedimentos, ou acadêmico, uma linguagem que tem um vocabulário específico, certo? Em todo caso, tudo tem um foco dentro de contexto e revelando uma intenção. Voltando para cá. Assim, nós temos o discurso, que é algo sócio-interativo e tem sempre o enunciador, certo? Número 1.
dentro de um aspecto de que vai receber a mensagem, o enunciatário. Então aqui está um esquema para vocês. Isso está dentro do texto. Olha só, não é complicado, mas essa é uma introdução ampla. Então apenas entenda que um discurso está dentro de um texto. Então um texto, nunca mais leia o texto apenas por ler. Um texto sempre revela o discurso de alguém. E nós temos que interpretar esse tipo de discurso. Saber o discurso faz com que a gente saiba que gênero é esse texto, pela sua característica composicional, desculpa, e pelo modo como essa fala é dita, tá certo? Então vamos lá. Aí nós temos a questão da textualidade. Lembra que eu falei para vocês? Vamos fazer aqui um pequeno esqueminha. Eu tenho aqui o discurso, tá certo? E todo discurso está dentro de um texto. De modo que texto e discurso estão juntos em uma só propriedade. Eu leio um texto e dentro dele já vejo o tipo de discurso. Então, a textualidade são aquilo que está dentro do texto, tá certo? Aquilo que está escrito, a forma. Então, por exemplo, eu tenho um tema, que é o assunto, a coerência desse tema, porque eu preciso de falar desse tema em uma versão, 2 versões, 3 versões. Então, eu não posso fugir do tema, ok? Que é o assunto. Eu tenho períodos. Períodos seria, por exemplo, aqui, uma frase, eu vou elaborar aqui como se fosse uma linha, e tem um ponto. Todas as vezes que eu tenho aqui, ó, uma frase com ponto, isso aqui se chama período. Período é uma expressão lógica. Vou até pôr aqui a palavra lógica para ninguém esquecer, tá certo? Tudo que tem uma lógica completa é um período. Se eu falar assim, quando eu cheguei aí hoje à tarde, morreu o assunto, isso não é período. Agora, se eu falar, quando eu cheguei hoje à tarde, eu te encontrei feliz na mesa. Pronto, eu concluí uma ideia, então isto é um período. Então lembre-se, período, ponto, tá certo? Todos os pontos, se um parágrafo tiver 3 pontos, temos 3 períodos. E um período, ele é ligado com outro período por meio de algumas palavras. Por exemplo, eu estava na mesa quando eu vi você contente. Logo após isso, então esse logo após isso é o elemento de coesão, que está ligando um período com outro. E isso forma um parágrafo. E um parágrafo, junto com outro parágrafo, até o último parágrafo, forma um texto. Um texto. E em cada item desses aqui, nós temos o discurso. Ok? E aí que está. O discurso é o que mesmo? É revelado a intenção do enunciador. Então, esses elementos são muito importantes para nós. E agora vamos diferenciar, enfim, o que nós queremos. Temos aqui o gênero. Muitos autores definem a ideia de texto mais o discurso dele da ideia de gênero. Gênero, então, é o texto e o discurso junto. Então, eu tenho aqui o gênero textual e o gênero discursivo. O textual é fácil você identificar porque ele é pontual. Você vai ver lá o tipo e a característica desse gênero. Por exemplo, a situação composicional é um modelo reconhecido por todos. É uma forma, ok? Que tem algumas características de expressão. É no gênero textual que eu tenho os tipos de textos. Então, por meio dos tipos de textos, que alguns classificam em 5, outros classificam em 9, nós temos aqui o descritivo, que dá a ideia de características, adjetivação sobre alguma coisa, ou sentimento, ou acontecimento, mas não sai daquilo lá. Temos aqui o gênero narrativo, que na verdade conta uma ação, conta uma história, uma ação progressiva. O expositivo, que apenas informa, não tem nenhum valor opinativo, tá certo? Temos aqui, eu pulei aqui, o argumentativo, que é aquele que você vai expor uma situação, igual ao expositivo, assim, mais ou menos, só que dando uma opinião, fazendo um juízo de valor. O injuntivo, que é uma instrução, e o prescritivo também é uma instrução. Qual a diferença do injuntivo com o prescritivo? Lembre-se, injuntivo, instrutivo, tá certo? Prescritivo também é uma forma de você passar uma ordem, os verbos estão no imperativo. É porque o prescritivo ele tem algo coercitivo, ou seja, alguma penalidade se você não fizer. É mais ou menos isso.
Já o injuntivo não tem essa penalidade. Por exemplo, uma receita de bolo tem os passos. Primeiro, pegue uma xícara de café, de chá de leite, no caso, acrescente, pegue, acrescente, tudo é uma ordem. Já o prescritivo é como se fosse a lei. Você tem a lei e tem as ordens, as normas de um condomínio e tal, e se não fizer, é punido. Então, o prescritivo e injuntivo são instruções, só que o prescritivo, ele pune, e o injuntivo, não. Dialogal é um texto que tem diálogo. Então, cada travessão é um diálogo. Isso aqui um falou, isso aqui é outro que falou, isso aqui é outra fala, certo? E poemático é aquele texto figurativo, que você tem versos, você tem uma figura de linguagem e tal. Os mais importantes, descritivo, narrativo, argumentativo, expositivo, informativo, tá certo? Injuntivo, e o prescritivo às vezes aparece, mas esses que eu circulei aqui, exceto o prescritivo, eles são muito comuns. Então pronto, o texto é o que aparece. Se eu tenho algum texto que tem características, logo esse texto é um texto descritivo. Se eu tenho um texto que conta uma história, esse texto tem características narrativas. Se eu coloco um assunto e dou uma opinião sobre isso, esse texto com certeza vai ter, com certeza não, provavelmente vai ter um quê? Um valor de argumentação de juízo de valor. Se eu quero apresentar os dados sobre aquilo lá, então deixo apenas expositivo. E se eu quero dar uma instrução sem nenhuma penalidade, apenas para poder um manual, por exemplo, de um computador, como montar ele, por exemplo, isso é um injuntivo. Agora, um procedimento que uma empresa deve seguir, isso é um texto prescritivo, tá certo? Diálogo, é fácil achar, um texto dialogal, e poemático, que tem figuras, versos e tudo mais, nessa categoria, tá certo? Veja, e o gênero discursivo? O discursivo é aquilo que é dito, ok? É a situação comunicativa. É o que se diz, como se diz, quando se diz e o contexto no texto. Ou seja, é o jeito do autor falar sobre aquele texto. Esse jeito aparece em várias formas, de várias maneiras. Eu posso colocar, por exemplo, olha para a tela lá. Eu posso fazer um texto, aqui, uma setinha aqui, descritivo, certo? Com um discurso religioso. Eu posso fazer um texto descritivo com um discurso daquilo que se diz político. Descrever uma situação política. Eu posso fazer um texto narrativo, que é uma história, com um discurso, por exemplo, técnico. Eu posso fazer uma narrativa de como proceder no meio empresarial. Não é? Então, veja, eu tenho a ideia de gênero, que é o texto e o discurso de quem fala, e ele pode ser textual, aquilo que você vê, e o discursivo, aquilo que é dito no texto. E esse gênero textual, ele vem de tipos de texto. Os tipos de texto são limitados, são esses aqui que presentes, ok? Agora, o gênero textual que representa esses aqui são muitos. Por exemplo, o descritivo pode ser em forma de carta, pode ser em forma de um relato fotográfico, tá certo? O narrativo pode ser um conto, pode ser uma novela, pode ser um filme. E essas características dão a ideia de gênero textual, ou seja, o gênero que é um texto com um discurso diferente. Tudo bem? Para facilitar a compreensão disso aqui tudo, vamos agora fechar da seguinte maneira. Veja, temos aqui a comunicação, que vai gerar um gênero por meio do discurso, que vem a fala, língua, linguagem. Então, o discurso é o objeto do dizer, está dentro do texto. É a fala, o dito. Já o texto, o que aparece, é a figura, ou seja, aquilo que aparece na sua composição. Você vai ver a forma como é feito esse texto e a estrutura como é feito esse texto, certo? Então, pronto. O texto mais o discurso chamamos de gênero textuais. Portanto, nós temos o gênero, que é onde nós nos comunicamos. O gênero textual, que é a característica de como eu escrevo esse texto. E o gênero discursivo, que é a variação que esse texto vai ter ao longo do processo.
Essa variação faz com que haja gêneros textuais. Repetindo, eu tenho um gênero que gera comunicação, tá certo? E um gênero é o quê? É um texto mais o discurso. E esse texto mais o discurso gera o quê? Gera tipos de texto, que pode ser descritivo, narrativo, argumentativo, prescritivo, aqueles que nós vimos lá. Esses tipos de textos, por causa do discurso, o tipo de discurso revela outros textos, muitos textos, que são os gêneros textuais. Resumindo para você agora para a prova. Sabendo o que é discurso já é um clique a mais, é um louvor. Agora, só para completar, veja, tudo isso se resume em muitos autores, para não complicar a situação, que às vezes não separam o que é gênero discursivo e gênero textual, em duas coisas: gênero textual e tipos de texto. Os tipos de textos são limitados, é entre 5 ou 7, aquele que eu falei para vocês: descritivo, narrativo, argumentativo, prescritivo, injuntivo, dialogal e poemático. Agora, cada um deles geram muitos outros textos, que chamamos de gêneros textuais. Então, gêneros textuais são ilimitados. Os tipos textuais são limitados. Ok? Tipos textuais, descritivo, narrativo, argumentativo, são limitados. São aquelas características e pronto. Agora, cada um deles, por causa do jeito da intenção, pode se transformar em vários outros tipos textuais que nós chamamos de gêneros textuais. E nele tem o gênero discursivo, claro. Mas pegando essas duas palavras já ajuda muito. Tipos de texto e gêneros textuais. Bom, o texto mais o seu discurso, gênero textual, gera tipos de texto, tá certo? Veja aqui o primeiro exemplo e aí eu peço para vocês sentirem. Era um dia tranquilo. Então, era um dia tranquilo. De cara já dá para ver aqui que é o quê? Isso aqui está fazendo o quê? Que tipo? Aí vamos agora para os tipos de texto, certo? São limitados, lembram? Veja a forma dele, como é que ele se compõe, qual é o objetivo dele. Então, aqui já dá para entender que é uma narrativa. Era um dia tranquilo, certo? Já começou aqui com o tempo. Todos estavam folgados, mas de noite... Aí, ó, mas de noite tinha um vento fresco. Ok? Então, está falando aqui de uma situação, dia perfeito para ver as baleias. Pronto, aqui está parecendo uma narrativa. Se eu continuasse a história com uma ação, com personagens, por exemplo, e daí aconteceu que, aí eu vou continuar, isso está claramente sendo narrativo. Mas aqui, só esse trecho é uma narrativa, mas que tem um pouco de descrição. Então, só isso aqui é uma descrição. Estou mostrando a situação daquele momento que está acontecendo alguma coisa. Eu não estou fazendo assim uma história disso. Se eu continuar, vai ser uma narração. Mas até aqui foi uma descrição, porque criei uma noção de onde a pessoa lá estava. Ok? Muito bem. Mais um texto aqui, ó. De novo, sinta o tipo de texto que é limitado, né? Aqueles são aqueles lá. Veja a forma como ele se diz aqui, ó. Ok? Nesse dia, um garoto chamado Rafael, ó, personagem, e sua irmã, outra personagem, Joana, foram a um parque. Veja, aqui ele já tem aqui a soma. Essa ação aqui é uma ação que somou-se com outra. Ok? E a outra está no parágrafo anterior. Ó, era um dia tranquilo. Até aqui é uma descrição. Mas por causa desse trecho aqui, agora esse trecho aqui virou o quê? Uma narração. Porque já houve uma progressão da história. Ou seja, alguém já está contando a história. Então, olha para a tela. Aqui a composição mostra que existe um personagens, aliás, e o objetivo, né, a intenção é exatamente contar algo, tá certo? E dentro desse conto aqui, ó, no meio aqui tem um diálogo. Essa parte aqui é o discurso dialogal, certo? Dialogal, que está dentro de uma narrativa, ok? Em que antes tinha uma descrição. Então aqui seria, no caso, descrição
depois partiu para uma narração, aí, ó, narração, e depois temos aqui um texto dialogal. Agora, juntando esse texto com o anterior, eu pergunto, olha para cá, o que predomina? O que predomina é que a intenção deles todos, embora que tenha descrição, embora que tenha início de uma narração e um diálogo, mas tudo isso é para mostrar uma história. No fim das contas, história. Então, é predominantemente narrativo. Então, isso quer dizer que a narração pode estar dentro da descrição e vice-versa? Eu posso ter mais de um tipo de texto no mesmo texto? Pode, mas um predomina sobre o outro, por causa da palavra intenção. Grave isso, grave isso. Qual a intenção daquele texto? Treinando esse processo, vai dar tudo certo, ok? Essa aula ela é a mais longa, eu falei 15 minutos, mas ela é mais longa porque ela é uma apresentação geral. As outras vão ter menos dificuldade, com certeza, né? Volte para cá. Temos aqui, portanto, o seguinte. Eu me lembrei da chuva no bosque. Então, de novo, né? Sinta o texto. Você vai ver a forma como ele é feito, a composição dele, conteúdo e o objetivo dele. Aí você sabe qual é o tipo de texto. Quais são os tipos de texto mesmo? Vamos voltar aqui um pouquinho só para recordar. Ó, descritivo, né? Temos aqui descritivo, narrativo, argumentativo, expositivo, injuntivo, ou prescritivo, dialogal ou poemático, que são figuras, tá? Então vamos lá. Então fala como assim. Eu me lembrei da chuva no bosque, molhando e partindo meu coração. Lá beijando somente, encantando-se sem medo de viver um sentimento, um toque, um amor. Veja, isso aqui é uma frase curta que está em forma de verso. E verso é tipo de poema. Logo, esse texto aqui está na cara que é um texto poemático. E outra, tem figuras, não é verdade? Ali fala de encanto. Encanto é um toque, tá certo? É um toque em relação aos sentimentos, molhando e partindo o meu coração, é tudo figuras. Então, por ser figuras, já é um texto com a forma dele, que é verso, faz com que o assunto dele seja composicionalmente metafórico, ou seja, comparativo. Então, o objetivo dele é poemático, tá certo? Não é um texto assim, jornalístico, por exemplo. Aí ele termina aqui, ó. Eu me lembrei da praia caminhando à noite, nos olhando intensamente, abraçando de repente um momento, um sonho, sem pressa, sem destino e às vezes sem noção. Esse texto continua mais, está na internet se quem quiser. O autor é o Wallace Cabral, tá bom? Continuando aqui, ó, vamos treinar mais um pouquinho. Vamos sentir, ó, de novo aqui, ó. Sinta o texto, certo? Texto mais discurso é o gênero textual. E nele temos os tipos textuais. Então, vamos descobrir os tipos textuais e os gêneros textuais, que seria, por exemplo, romance, no caso, um conto, uma fábula. Isso aí nós vamos ver em outras aulas, tá certo? Apenas sinta o texto. Tenha o prazer de sentir um pouquinho o texto, tá bom? Ó, por que mentimos? Aqui está falando da mentira. Então, aqui é um tema, tá certo? Um tema está aqui lançado para vocês, um tema. Provavelmente seria para não ofender. Aí aqui temos o argumento desse tema. E aqui nós temos a continuação. Não perder, não mostrar quem somos e temos. Nesse caso, a verdade dói. De outro modo, mentir, ó, de novo o tema, voltando aqui, né? E não admitir seus erros é mostrar a certeza de que o que se fale é quase sempre algo sem credibilidade. Portanto, aí tem a conclusão desse tema. A mentira, de novo o tema, traz alguém sem confiança. Um texto que tem um tema, certo? E que tem uns argumentos para sustentar esse tema, é um texto que tem uma forma, certo? Que é o tema, a composição com argumentos, então o objetivo é um texto argumentativo, tá certo? Nesse caso, argumentativo, que dá uma opinião, um juízo de valor sobre a mentira. E assim sendo, nós temos, por fim, o texto, o discurso, gêneros textuais, e os tipos textuais se resumem em descritivo, que na verdade coloca aí características e noção de uma situação ou uma pessoa, narrativo, que conta alguma coisa,
argumentativo, que dá uma exposição com juízo de valor, expositivo, que apenas mostra os dados, injuntivo, que dá uma instrução sem nenhuma penalidade, prescritivo, que dá instruções, mas que tem penalidade caso não seja cumprido, dialogal, que mostra diálogo, e poético, que mostra figuras de linguagem, algo realmente com versos, e poético, que envolve poesia, tá certo? Bom, feito isso, eu vou mostrar agora, para terminar, como isso poderia cair num caso de uma prova qualquer, certo? Veja aqui. Veja como isso pode ser explorado. Pelas características da organização do discurso, olha só, discurso que é aquilo que é dito, a respeito do texto, ó, discurso e texto, tá vendo? Pode-se afirmar que se trata de uma, então alguém colocou um texto lá em cima, tá certo? Que não importa agora. Aí ele coloca as alternativas, que aqui eu não vou dizer qual é a certa, porque é só para mostrar o tipo de questão que pode aparecer. Aí fala assim, ó, isso é uma dissertação de caráter expositivo. Ah, eu não sei o que é dissertação, professor, mas eu sei o que é expositivo, ou seja, aquilo que eu posso argumentar apenas expondo, sem colocar juízo de valor, tá certo? Ou pode ser uma narração, aqui eu conheço, né? Narração, então, por reportar-se a fatos ocorridos em determinado tempo e lugar, envolvendo personagens numa relação temporal de anterioridade e posterioridade. Pode ser uma dissertação de caráter argumentativo. Então, argumentativo e expositivo. Olha a diferença. Expositivo apenas expõe dados. Argumentativo, dou opinião. Descritivo, cria uma noção do espaço, da situação da pessoa. Injuntivo, dou instrução. É assim, mais ou menos, que cai. E para terminar mesmo, olha só. O editorial é um gênero textual, sendo um texto essencialmente, que não é todo, ele é principalmente. Aí ele coloca aqui duas opções. Ó. A primeira opção é a que domina. A segunda opção é o que aparece depois. Então, como o editorial é aquele texto que dá argumentos e a opinião da pessoa que representa o grupo vai ter, então seria um caso dissertativo, argumentativo, tá? No caso, letra D. E aqui nós temos um relato, tá certo? Um certo dia, deixando o computador de lado, sozinho no meu quarto, pouco iluminado naquele momento, sem sono, à noite, debaixo do cobertor aquecido apenas pela saudade e em volta dos meus livros de cabeceira, comecei a pensar nos momentos bons que vivi. Aí ele fala dos momentos bons que ele viveu. Mas antes ele colocou o quê? Uma descrição do lugar que ele estava. Então há aqui uma narração, tá certo? Uma história. E aqui há uma descrição. Então é a letra B de bola, descritivo, narrativo. Tá bom? Bom, e feito isso, eu agradeço de coração a vocês pela paciência, né? Porque gêneros não é uma coisa assim que se fala por aí, na esquina. Gênero é uma maneira de você entender um texto e se comunicar. Hoje nós vimos sobre o gênero em si, que mostra que o gênero, para ser gênero, tem que ter o texto escrito e aquilo que é dito pelo enunciador, quem faz o texto. Isso gera tipos de textos, e esses tipos de textos geram, por causa do gênero discursivo, muitos outros gêneros. Resumindo a nossa história, existem tipos de textos, que são mais ou menos entre 5 e 9, mas lá eu mostrei, se não me engano, uns 6 ou 7. E cada um deles vai gerar muitos gêneros textuais. Gêneros textuais não é a mesma coisa de tipos de textos. Esta aula é uma aula altamente técnica, mas eu creio que pude fazer o mais didático possível. Eu podia estar aqui cantando, podia estar aqui tocando violão, podia estar aqui fazendo várias firulas para você entender isso aqui, mas eu não sei se com essas firulas todas esse nível técnico iria para você. Com essa visão, nós vamos prosseguir e muito. Assistam às próximas aulas e que todos possam ir bem no seu propósito de vida e na sua prova seletiva, que com certeza vai dar certo. Seja no vestibular, seja no Enem, seja no concurso público. Esse é um assunto que está em todos
aparelhos de avaliação, tá certo? O meu nome é o Wallace Cabral e eu espero que vocês possam ter aproveitado o máximo possível essas aulas e nessa categoria. As próximas serão mais curtas, porque esta foi a inicial, tá bom? Um abraço, um beijo e sucesso para todos!